O ano era 533. Nos portos de Constantinopla, uma força imperial imponente se preparava para zarpar, 17.000 soldados, quase 600 navios, prontos para cruzar o Mediterrâneo com um único objetivo: reconquistar o que um dia foi o coração pulsante do Império Romano. Não se tratava de uma simples campanha militar, mas de uma missão sagrada: libertar a África do Norte das garras dos vândalos, um povo que, há um século, usurpou terras outrora prósperas e reduziu suas cidades a cinzas. O imperador Justiniano não podia tolerar que aquelas províncias, outrora joias da coroa romana, permanecessem sob o jugo de bárbaros hereges. Mais do que uma questão de orgulho, era uma cruzada pela fé verdadeira e pela restauração da ordem. E para liderar essa empresa épica, não havia homem mais capaz que Flávio Belisário, o vencedor de Dara, o general que havia salvado o trono imperial das revoltas internas. Agora, seu destino era ainda maior: reconquistar o Ocidente para Roma. Os vândalos não eram inimigos comuns. Sob o comando do rei Genserico, haviam saído das terras germânicas como uma tempestade, arrasando tudo em seu caminho, da Espanha às ricas planícies da África. Em 455, sua fúria atingira o auge com o saque de Roma, um golpe que ecoou como um presságio sombrio. Mas o tempo passou, e o que antes era ódio se transformou em uma frágil tolerância. Justiniano e o rei vândalo Ilderico até trocavam presentes, apesar das divergências religiosas. A paz, porém, era uma ilusão. Em 530, um golpe de estado abalou o reino vândalo. Gelimer, primo de Ilderico, tomou o poder à força, aprisionando o antigo monarca. Diferente de seu predecessor, um governante fraco, humilhado pelos berberes, Gelimer era um guerreiro astuto, um homem que não temia desafiar nem mesmo o imperador de Constantinopla. Quando Justiniano o acusou de usurpador, a resposta foi um desprezo arrogante: cuide de seus próprios assuntos. 3 anos se passaram. Justiniano, agora livre das ameaças persas e das revoltas internas, decidiu que era hora de agir. Os conselheiros tentaram dissuadi-lo. João, o Capadócio, advertiu sobre os custos e perigos de uma campanha Leimar. Generais lembraram do desastre passado, quando uma frota romana fora destruída por navios incendiários perto do Cabo Bom. Mas Justiniano não recuaria. Ele via além dos riscos: uma vitória na África não apenas consolidaria seu poder, mas encheria os cofres imperiais com as riquezas de uma região outrora opulenta. Belisário recebeu o comando absoluto. Seu exército não era numeroso: 10.000 infantaria, 5.000 cavalaria, além de mercenários hunos e érulos, mas era disciplinado, forjado nas guerras do Oriente. E, contra todas as tradições, sua esposa, Antonina, o acompanharia. Uma escolha ousada, que geraria murmúrios, mas que se revelaria genial: ela seria seus olhos e ouvidos, uma aliada tão perspicaz quanto leal à imperatriz Teodora. Em junho de 533, a frota partiu. Belisário sabia que a disciplina seria sua maior arma. E não demorou para provar isso: antes mesmo de deixarem o Bósforo, 2 mercenários hunos, embriagados, assassinaram um companheiro. A sentença foi imediata: enforcamento à vista de todos. Se eu estivesse falando a homens que nunca lutaram, declarou aos soldados, talvez precisasse convencê-los de que a justiça é nossa maior aliada. Mas vocês, que conhecem os caprichos da guerra, sabem que, embora sejam os homens que lutam, é Deus quem julga a batalha. E advertiu: nenhum de vocês será meu camarada, por mais bravo que seja contra o inimigo, se suas mãos não forem limpas. O caminho não foi fácil. 500 homens morreram intoxicados por pão mofado, consequência da ganância de João, o Capadócio, que cortara custos nas provisões. Mas quando chegaram a Sicília, uma notícia inesperada mudou tudo: os vândalos não tinham a menor ideia da invasão. Pior ainda para eles, Gelimer enviará seu irmão Tsazo com a maior parte da frota e 5.000 homens para esmagar uma rebelião na Sardenha. Belisário poderia ter desembarcado na Tripolitânia, onde os romanos locais já se revoltavam contra os opressores. Mas, com o mar livre, escolheu um alvo mais ousado: o coração do reino vândalo, perto de Cartago. O desembarque foi tranquilo. Mas quando alguns soldados roubaram dos locais, Belisário explodiu em fúria. Os líbios são romanos desde os tempos antigos e odeiam os vândalos, lembrou-lhes. Se agora vocês se comportam como ladrões, não apenas perderão seu apoio, como selarão sua própria ruína. A lição foi aprendida. Quando seus batedores adentraram a cidade de Silectum,
anunciando que Belisário viera libertá-los do tirano Gelimer, os moradores abriram os portões e os mercados. A generosidade do general conquistou a confiança da população. Como escreveu Procópio, testemunha ocular, a partir daí, a campanha se tornou uma marcha através de terras amigas. Avançando pela costa em direção a Cartago, Belisário sabia que Gelimer estava por perto, escondido no interior, pronto para atacar. Dividiu suas forças, João, o armeniano, à frente com 300 bucelários, os hunos nas asas, a 2 quilômetros terra adentro, e a frota protegendo o flanco marítimo. A cada 10 quilômetros, acampavam e fortificavam a posição. Gelimer, por sua vez, tramava uma armadilha mortal em Adedecimum, a apenas 15 quilômetros da capital. Lá, entre pântanos de sal e o mar, o caminho se estreitava, o lugar perfeito para uma emboscada. Seu plano era simples: enquanto seu irmão Amatas bloqueava a estrada para Cartago, ele e seu sobrinho Gibamundo cairiam sobre os romanos pelos flancos. Mas o destino tinha outros planos. Em Adedecimum, João, o armeniano, encontrou Amatas com poucas tropas, ele chegará cedo demais. Os bucelários atacaram. Amatas lutou como um leão, matando 12 homens antes de cair. Seus soldados fugiram em pânico, espalhando o terror entre as forças vândalas que vinham atrás. Gibamundo, por sua vez, deparou-se com os hunos. O simples avistamento de um guerreiro huno avançando sozinho foi suficiente para que os vândalos, conhecedores de sua fama sanguinária, entrassem em debandada. Gibamundo morreu na fuga. Gelimer, escondido entre colinas, nada sabia do desastre. Quando finalmente avistou o campo romano, encontrou o corpo do irmão. O luto paralisou. Enquanto ele chorava sobre Amatas, seus homens, confusos, permaneceram inertes. Belisário não perdeu a oportunidade. Reorganizou sua cavalaria e avançou. O ataque foi avassalador. Os vândalos se desintegraram. Gelimer fugiu para o oeste. O caminho para Cartago estava livre. No dia seguinte, Belisário entrou na cidade em triunfo. Não houve saque, nem violência. Os cidadãos, surpresos com tamanha clemência, receberam o general como um libertador. Ele se sentou no trono de Gelimer, comeu o banquete preparado para o rei vândalo e ouviu as súplicas do povo. Mas a guerra não havia terminado. Notícias chegaram: Psaso, após esmagar a rebelião na Sardenha, voltava com 5.000 homens. Gelimer, reforçado, marchou sobre Cartago. Belisário o esperava em Tricamarum. Os vândalos atacaram de surpresa, enquanto os romanos almoçavam. Mas, mais uma vez, Gelimer hesitou. Quando os romanos se formaram, ele nada fez. João, o armeniano, liderou o ataque com os bucelários. 2 vezes foi repelido. Na terceira investida, Psaso caiu morto aos olhos de Gelimer. O resto do exército vândalo entrou em colapso. 800 corpos jaziam no campo, os romanos perderam apenas 50. Os vândalos se refugiaram em seu acampamento, onde estavam suas famílias e riquezas. Mas quando Belisário avançou com a infantaria, o pânico se instalou. Homens foram massacrados, mulheres e crianças, reduzidas à escravidão. Ao amanhecer, apenas devastação restava. Gelimer fugiu para as montanhas. Belisário enviou João em seu encalço, mas o general foi traído e assassinado por um de seus próprios homens. A dor foi profunda, mas a caçada continuou. 3 meses depois, faminto e sem esperanças, Gelimer se rendeu. A vitória foi absoluta. A África do Norte voltava ao Império. Belisário retornou a Constantinopla em triunfo, carregando consigo os despojos dos vândalos, incluindo os tesouros saqueados de Roma séculos antes. O próprio Gelimer, acorrentado, murmurava versículos bíblicos: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Justiniano o recompensou com um triunfo sem precedentes, o primeiro concedido a um não-imperador em 5 séculos. Belisário tornou-se cônsul, título que, embora simbólico, coroava sua glória. Em menos de 6 meses, um dos reinos mais temidos do Mediterrâneo fora destruído por um exército que não chegava a 20.000 homens. Não foi apenas a tática brilhante de Belisário que decidiu a guerra, mas sua capacidade de ganhar corações e mentes. Os líbios o viam como um salvador e seus soldados, como um líder invencível. Porém, em Constantinopla, invejosos tramavam sua ruína.
Acusações de traição foram forjadas, mas Belisário as desfez com a mesma habilidade com que vencia batalhas. Mas o destino ainda guardava desafios maiores. Na distante Toscana, um assassinato estava prestes a deflagrar uma guerra que o levaria às portas de Roma. Amalazunta, filha do grande Teodrico, fora morta. E com sua morte, o Império e os godos marchariam para um conflito que mudaria a história. Belisário, mais uma vez, seria chamado a escrever seu nome entre os grandes.